Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente iniciar essa semana falando sobre a grande vitória do Clube do Remo ontem diante da equipe do CRB no Mangueirão. Vitória esta que deu esperanças ao Fenômeno Azul de um final feliz nesta competição, agora sob o comando de Guto Ferreira. Como é bom ter treinador, como é bom ter alguém ali que entende do riscado, que entende da bola, né, gente? Treinador vencedor aí que em pouco tempo já identificou muita coisa errada e começou a mudar as coisas dentro do elenco, fazendo com que jogadores esquecidos aí começassem a atuar novamente. Enfim, uma vitória categórica que, claro, dá essa confiança, que dá essa possibilidade ainda de sonhar Leão Azul, que entra em campo aí fora de casa na próxima rodada. A gente vai conversar bastante sobre este jogo aí diante do Galo da Pajuçara. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar, para que assim o YouTube siga entendendo o quanto que vocês estão aprovando também aqui nosso trabalho, colocando o vídeo no topo da plataforma. E claro, verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já iniciando esse vídeo falando sobre o grande jogo de ontem do Clube do Remo, uma grande vitória aí diante da equipe do CRB, na estreia do técnico Guto Ferreira, né? Que para muitos, inclusive para mim, chegou tarde, né? Já era para ter chego aí no comando técnico do Remo há algumas rodadas. Para quem não lembra, naquela semana do jogo do Remo contra o Criciúma, a imprensa, né, noticiou que o ex-treinador tinha sido demitido e o nome do Guto Ferreira foi o primeiro nome que apareceu ali para substituir o português, né? E o executivo segurou, o português não foi demitido, o Remo perdeu tempo, deixou de demiti-lo e teve que esperar aí algumas rodadas e teve que ver as chances aí de acesso diminuírem, com o Remo despencando para a segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, principalmente com o fator casa não sendo mais determinante. O Remo perdeu muita força jogando em Belém, tinha vencido apenas um jogo na era do Antônio Oliveira e agora retoma, né, essas vitórias em Belém do Pará com o jogo de ontem comandado pelo Guto Ferreira. Bom, um jogo em que o Clube do Remo não teve maior posse de bola, mas o Remo foi letal, o Remo foi cirúrgico, o Remo aproveitou as oportunidades. Lembrou muito o Remo da era Daniel Paulista, mas com a diferença, né, da aplicação ali para fazer os gols. Tanto é que esse é o jogo que o Remo marca mais vezes na competição, 4 vezes. E sabe qual foi a última vez que o Remo marcou mais de 3 gols no jogo de Série B? Tinha sido há quase 20 anos, há 18 anos, no Remo 5 Brasiliense 1, em 2007. Desde aquele ano que o Remo não marcava mais de 3 gols em uma partida de Série B. Então foi uma vitória em que os atletas demonstraram aí nessa questão de aproveitar as chances de uma maneira muito eficiente. O Remo que entrou em campo com Marcelo Rangel no gol, o Marcelinho que voltou ao time e voltou arrebentando, jogando muita bola, mostrando aquela vontade que a gente via no Marcelinho no início da Série B, principalmente com aquela dobradinha com o Janderson, que fez sucesso ali nas primeiras rodadas, que ajudou o Clube do Remo também a se manter invicto por quase 10 jogos. Na defesa, Klaus, Reinaldo e o Jorge, né, que voltou a jogar após mais de um ano, inclusive se emocionou no final da partida, fez um jogo ali ok, né, sem comprometer, mas mostra que entende também do riscado. A gente sabe que estava muito tempo parado por conta de lesão, sabe que o contrato dele com o Clube do Remo foi um contrato arriscado de 2 anos aí, né, com o Leão Azul, então já ver ele voltando é importante. Tomara que ele aguente fisicamente, consiga ter essa sequência de jogos, porque o atleta vai ganhar e principalmente o Clube do Remo vai ganhar também nesta reta final de Série B.
No meio de campo, para mim, né, a grande novidade dessa escalação, porque o Luan Martins, ele foi escalado como meio de campo, mas no primeiro tempo ele faz muito a função de um terceiro zagueiro e ajudando assim o Caio Vinícius, que até começou o jogo um pouco nervoso, mas depois acabou se encontrando em campo, até pela nova função que estava fazendo, né, de um segundo volante, pisando dentro da área. Pô, no segundo gol do Clube do Remo, aquela finalização do Nico Ferreira, que o Caio Vinícius está dentro da área, aproveitando ali o rebote do goleiro Matheus Albino, mostra justamente esse posicionamento dele, de acreditar nas jogadas, de pisar na área como segundo volante. Ele dá uma assistência também para o Nico Ferreira, também pisando na área no terceiro gol, e faz um belo gol para fechar a tampa do caixão do CRB no quarto gol também. O Caio Vinícius, que foi um dos melhores jogadores ontem em campo, né? Talvez na avaliação das notas só tenha ficado atrás do Nico Ferreira em termos aí de pontuação pelos sites especializados em estatísticas. Aí o Remo completa o meio de campo com o Jaderson, né, que acaba depois saindo no segundo tempo para a entrada do Pavani, que entrou bem no jogo Pavani ontem. No ataque era o setor que mais preocupava, né, porque o Nico Ferreira estava sem confiança, jogando mal nos últimos jogos. O Eduardo Melo, que a gente sabe que é um jogador limitado, substituiu aí o João Pedro. E o Diego Hernandes, que voltou a jogar na posição dele. O Diego Hernandes, pessoal, ele é ponta direita. O Diego Hernandes de meia era uma invenção do Antônio Oliveira. O Diego Hernandes não tem nem cacuete de meia. O cara prefere jogar naquele setor. Tanto é que ajudou ontem, não só com gol de falta, mas na pré-assistência do terceiro gol também. Quando ele encontra o Caio Vinícius vai no fundo, cruza e o Nico Ferreira faz o gol. Então olha como ajudou muito também na construção do jogo do Diego Hernandes, na polivalência dele em campo, né? Essa partida dele pelo setor direito do ataque. Nico Ferreira, como eu disse, né, aproveitou muito bem as oportunidades, ficou confiante, começou a finalizar, foi o cara da partida ontem. E a lesão do Eduardo Melo, né, e a entrada do João Pedro acabou ajudando também o time, porque o João Pedro é um cara de mais mobilidade, né? O Eduardo Melo é um cara mais de esperar a bola, de tentar aproveitar um cabeceio. O próprio Guto Ferreira na coletiva falou sobre isso, de que o Eduardo Melo é um cara que aproveita um pouco mais a bola na área, espera essa bola na área, e o João Pedro não. O João Pedro é um cara de mais movimentação e fez um bom jogo também ontem, o jogador português. E veio o Nathan Camargo entrando bem também. O próprio Janderson dando assistência, voltando, né, a atuar. Inclusive o Janderson podia ter feito o quinto gol ali no lance que ele chega e perde o tempo da bola, poderia ter finalizado de primeira. Enfim, um jogo muito bom, um jogo de recuperação de jogadores que estavam com a confiança lá embaixo. Por que estavam com a confiança lá embaixo? Porque o último trabalho foi péssimo, gente. Foi péssimo. Foi um trabalho em que a diretoria escolheu permanecer com o ex-treinador. O Remo perdeu tempo com aquele trabalho. Foram 3 meses jogados no lixo com um trabalho horroroso. E o Guto Ferreira, com poucos dias, apesar dele ter sido muito humilde ontem na coletiva, inclusive quando eu fiz a pergunta falando sobre a parte física, que é óbvio que é uma coisa que preocupa o torcedor do Remo, né? Pela parte tática bagunçada, e isso afeta a parte física também, mas um time mais organizado em campo, ele vai correr certo, ele vai correr de maneira organizada e vai cansar menos. E o Guto Ferreira, em nenhum momento ele quis puxar para ele a responsabilidade. Ele sempre jogou para os jogadores, dizendo que os jogadores precisam retomar confiança, trazendo a moral de volta para os jogadores. É assim que o treinador de verdade se comporta, pessoal. É assim, o Remo não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo ok. E fazendo um jogo ok, você pode conquistar bons resultados. O problema é que o Remo nem vinha fazendo jogos ok, e o ex-treinador fazia uma leitura completamente equivocada, discordando de jornalistas em coletivo e tudo mais. Então, tudo que foi feito até aqui, né, mesmo com os erros gritantes, erros gravíssimos, né, a gente ainda tem uma pequena chance. Eu estou olhando aqui para a tábua de classificação, tá? O Remo é o 7º colocado com 42 pontos, 10 vitórias. Tá nesse momento, pessoal, a 5 pontos do G4. É verdade que o Coritiba ainda vai jogar, a Chapecoense ainda vai jogar, o Atlético Goianiense ainda vai jogar. O Remo pode ser ultrapassado por essas equipes, o próprio Avaí também. O Remo pode cair para o 10º lugar. Mas foi muito importante essa vitória. O Remo que na próxima rodada entra em campo contra o Operário, pessoal, fora de casa. Deixa eu pegar aqui o dia do jogo do Leão Azul, domingo 4 da tarde, lá no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. O Leão Azul encara o time do Operário. E se vencer esse jogo,
dá mais do que nunca moral para encarar o Atlético Paranaense aqui em Belém, quem sabe chegando nessa sequência de 3 vitórias. E aí, irmão, depois é repar e o bicho pega. Mas só de ter voltado a vencer ontem, principalmente de ter jogado bem, de ter aproveitado as oportunidades, de ver o time com uma nova cara e de um treinador que sabe fazer a leitura do jogo, sabendo realizar as mudanças também para que o time não fique desfigurado, isso foi muito importante para a atuação do Remo ontem diante da equipe do CRB. O Remo, é verdade, tomou aquele gol de fora da área, um chute muito feliz, né? Mas o time não se esmoreceu, o time não deixou a peteca cair e acreditou. Antes de encerrar o vídeo, eu queria falar aqui sobre os torcedores, né, que ainda são apaixonados por macho. Eu vou falar igualzinho o nosso amigo Bad Boy, né? O Bad Boy ama falar isso, que em Belém tem os adoradores de cueca, aqueles caras que amam o macho, ele não gosta da instituição, ele gosta do macho. Então, para você que idolatra macho, que gostava do trabalho do ex-treinador, que defendia o que defende veementemente o Marcos Braz, né, com os erros que ele já cometeu, inclusive o erro do português, que foi o erro mais grave do Marcos Braz. Não só de ter contratado ele, que já foi um erro, mas de ter mantido ele no cargo junto com a diretoria que depois acabou assumindo, né? Mas para você, não foi bom vencer ontem? Não foi bom vencer essa partida ontem? Eu sei que vocês estão assistindo o vídeo do canal aqui. Eu sei que vocês não gostam da minha opinião em relação a isso e não gostavam das minhas críticas em relação ao técnico português. E cara, eu quero ver o bem do Remo sempre. Eu não tô nem aí para quem é o executivo, para quem é o treinador, para quem são os jogadores. Eu quero ver o bem do meu time sempre. E quando as coisas estiverem erradas, eu vou criticar aqui. Doa quem doer. E quando as coisas estiverem indo bem, eu vou elogiar também. E ontem o Remo mereceu elogios do início ao fim. Todo mundo mereceu elogios. Então, para esses torcedores que estavam satisfeitos com o pífio trabalho, que acreditavam naquele trabalho ridículo, tá aí o recado para vocês. O Remo voltou a jogar futebol. Voltou a acreditar, inclusive. Por quê? Porque tem um treinador de verdade na beira do campo. O ex-treinador só veio para cá ganhar dinheiro. Fez um péssimo trabalho, gestão de pessoas, tático, técnico, tudo péssimo. Tudo péssimo. E quem manteve ele errou também. Simples, entendam. Isso não é ser secador, isso é ser realista. E eu vou ser realista aqui até o fim, porque eu amo o clube do Remo, eu quero ver o Remo bem. Eu não vou deixar pessoas destruírem o meu clube, porra. Vi o Remo sem divisão, eu vi o Remo em Série C, eu vi o Remo batalhar aí pra voltar onde ele tá. E se a gente quer chegar numa Série A, nós temos que fazer a coisa certa. Parar de idolatrar gente que erra, porra. A gente tem que cobrar a coisa certa. Então ontem foi uma vitória para lavar a alma do torcedor do clube do Remo, que tava, sabe, por aqui já com aquele trabalho ridículo que estava acontecendo. Aquela impaciência do torcedor. E isso refletiu na arquibancada ontem. Porque a gente nem conseguiu chegar em 15 mil torcedores. Se traz um bom resultado contra o Operário agora, entope esse Mangueirão contra o Atlético Paranaense. Entope. Ah, tem show lá. Desmarca o show, irmão. Quem manda no Mangueirão é o clube do Remo. Então ficou mais do que nunca aí provado de que treinador sim faz a diferença. E você que estava idolatrando, você passou um super bonde, né? Uma cola na boca e enfiou o rabo entre as pernas. Que o Remo consiga agora uma sequência de jogos, de bons resultados, que o trabalho do Guto desenvolva. Ele foi muito feliz na coletiva ontem quando ele falou: eu apenas conversei com os jogadores, eu ainda não fiz ainda o que eu quero, vai ter uma semana cheia de trabalho agora. Muito importante, muito importante. Mas como é bom ver um time bem treinado, um time bem treinado não, porque começou agora, né, o trabalho dele, mas ver um treinador de verdade na beira do campo já faz muita diferença. E essa é a esperança daqui pra frente, nestes 9 jogos, nestas 9 decisões que o clube do Remo tem pela frente. Deu um passo gigante também para espantar qualquer tipo de fantasma de 2021, chegou em 42 pontos. O Remo deve conquistar aí mais vitórias, fazer uma reta final de Série B tranquila em relação a isso, mas pensar grande, pensar em Série A, que é o que a gente merece e é o que foi investido para 2025. É isso, galera. Mais uma vez peço que você deixe o like, que você verifique sua inscrição aqui no canal, que você compartilhe com seus amigos e, claro, em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!